No início da sua existência e na maior parte do tempo, os seres humanos foram caçadores e coletores, ou seja, extraíam do ambiente os alimentos e outros materiais de que necessitavam. Eram grupos pequenos que praticavam o nomadismo. Nesse tempo, os impactos humanos gerados ao meio ambiente eram considerados mínimos. Ao longo do tempo, a evolução dos conhecimentos técnicos possibilitou o início da prática da agricultura e da criação de animais. Nesse cenário, os seres humanos passaram a se fixar em um único lugar. Esse início ocorreu somente nos últimos 10 mil anos. Consequentemente, surgiram as primeiras aglomerações humanas e muitas delas se tornaram as primeiras cidades. Desde então, os impactos da presença humana sobre o ambiente foram se tornando cada vez mais evidentes. Nas cidades, necessitava-se de alimentos e matéria-prima para a subsistência da população, o que levou a uma exploração cada vez maior dos recursos naturais. As primeiras sociedades industriais surgiram na Europa no fim do século XVIII. Desde então, os seres humanos causaram mais impactos ao meio ambiente do que em toda a sua existência no planeta até então. Atualmente, com o trabalho e dentro da lógica das sociedades industriais e do modo de produção capitalista, os seres humanos transformam praticamente todos os ambientes para atender suas necessidades. Em muitos países, os recursos do planeta são explorados, causando danos ambientais decorrentes das atividades industriais, extrativistas e agropecuárias, e tampouco são adotadas medidas para amenizar os aspectos relacionados à expansão dos centros urbanos, descarte correto de lixo e reciclagem. De modo geral, apenas os países com alto grau de desenvolvimento socioeconômico contam com forte controle ambiental. Entre esses países estão aqueles que exploram e degradam o ambiente e os recursos dos países menos desenvolvidos. Em 72, a ONU organizou a primeira conferência sobre o meio ambiente e desde então é quase consenso que mudanças profundas para a qualidade de vida das gerações futuras seja preservada. É nesse contexto que muitas pessoas do mundo inteiro defendem um novo modelo de desenvolvimento das sociedades que tenham como objetivo a diminuição dos impactos causados pelas atividades humanas e o fim da exploração excessiva e irracional dos recursos naturais. Para compreender o que é possível fazer para preservar o nosso planeta, é necessário conhecer os principais impactos causados pelas atividades humanas e suas consequências. A poluição atmosférica é causada por diversos motivos, como fumaça lançada pela atividade industrial, veículos automotores, usinas termoelétricas. Essas atividades humanas lançam diariamente milhões de toneladas de gases poluentes no ar. A maior parte dessa poluição é gerada pela chamada queima de combustíveis fósseis, ou seja, a queima de petróleo e derivados, gás natural e carvão mineral. Essa queima gera energia e produz gases nocivos à saúde e ao equilíbrio ambiental, entre eles o gás carbônico, o dióxido de enxofre e de nitrogênio. Esses gases existem naturalmente na atmosfera, porém, tais emissões aumentam sua concentração. A poluição do ar ocorre principalmente nos grandes centros urbanos, sendo que algumas cidades apresentam concentração de poluentes 10 vezes maior do que a definida como aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 20 microgramas de partículas por meio cúbico. A OMS estima que cerca de 7 milhões de pessoas morrem em função de doenças associadas à poluição atmosférica. Existem diversos tipos de lixo produzidos pelas sociedades contemporâneas, entre os quais podemos destacar os resíduos sólidos, lixo coletado em residências, comércio, indústria e construção civil, e os resíduos líquidos, esgoto residencial, rejeitos de produção industrial. Atualmente, o descarte de uma quantidade de produtos eletrônicos considerados lixo tecnológico, como baterias, pilhas, computadores, televisões, configura-se como um impacto ambiental grave. Muitos desses produtos apresentam em sua composição material que demoram para se decompor naturalmente. Solucionar esse problema é um grande desafio para as sociedades contemporâneas. Às vezes, esses resíduos acabam sendo despejados irregularmente, sem nenhuma preocupação com o ambiente, e são lançados em rios e outros cursos de água.
De modo geral, as grandes aglomerações urbanas são as mais afetadas por esse tipo de impacto ambiental. O descarte indiscriminado de resíduos sólidos, sobretudo nas zonas costeiras, é a causa mais grave de poluição dos oceanos, principalmente por fragmentos de plástico. Esses fragmentos são carregados pelas correntes marítimas e se concentram em áreas específicas, formando ilhas de plástico. O plástico demora cerca de 450 anos para se decompor, e mesmo assim gera o microplástico, que é um fragmento de plástico de tamanho minúsculo, que já tem alterado o equilíbrio dos oceanos da Terra. Quando o microplástico entra na cadeia alimentar de peixes, por exemplo, ele coloca em risco tanto a vida marinha quanto a humana, uma vez que os seres humanos consomem peixe com regularidade. Em consequência dessa poluição, estima-se que existam mais de 500 zonas marinhas consideradas mortas nos oceanos da Terra, apresentando nenhuma ou pequena variedade de vida marinha. A produção de alimentos para as sociedades humanas constitui um dos principais vínculos entre as pessoas e o ambiente. Cultivar o solo é uma prática milenar e, ao longo do tempo, foram desenvolvidas técnicas e tecnologias que proporcionaram tanto a expansão das áreas cultivadas como o aumento da produtividade. A grande produção agrícola tem proporcionado as bases para o rápido crescimento populacional verificado desde o século XX. Uma série de impactos ambientais está associada à exploração excessiva do solo, pois a alta produtividade agrícola pode ser acompanhada por um processo no qual o solo cultivável se torne inutilizável para as gerações futuras. A utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas químicos agrotóxicos, por exemplo, pode esgotar a fertilidade do solo e contaminar as águas subterrâneas e superficiais, além de prejudicar a saúde humana. O uso de máquinas pesadas, por sua vez, leva à compactação do solo e pode causar sua deterioração. A exploração excessiva possibilita diversas formas de degradação do solo, como a erosão e a desertificação. A expansão das áreas agrícolas, por exemplo, ocorre pelo desmatamento, que, por sua vez, inicia ou acentua os processos erosivos. Desmatamento é a ação que leva à retirada da cobertura vegetal original de uma região, seja para utilizar os recursos vegetais como madeira, seja para propiciar espaço para as plantações, os pastos, as construções diversas, o avanço de áreas urbanas. Esse tipo de impacto ambiental atinge praticamente todos os continentes e tipos de vegetação existentes em maior ou menor grau. Dessa forma, podemos destacar a destruição de inúmeras áreas de floresta que estão sendo desmatadas a uma velocidade alarmante. As florestas temperadas que cobriam grande parte da Europa e da América do Norte já foram quase totalmente devastadas, enquanto as florestas tropicais pluviais de alta biodiversidade, como a floresta amazônica, a floresta do Congo e a floresta da Indonésia, estão sob forte ameaça por causa da expansão das fronteiras agropecuárias, da exploração de madeira, da extração mineral e da expansão dos centros urbanos. Se o ritmo de desmatamento for mantido ou aumentar, tudo indica que, ainda no século XXI, boa parte dessas florestas que abrigam grande biodiversidade terá desaparecido e só restarão pequenas áreas protegidas, como parques e terras demarcadas. Consequentemente, poderá ocorrer uma grave crise social. Segundo a ONU, cerca de 1,5 bilhão de pessoas ao redor do planeta dependem das florestas para a subsistência. O desmatamento compromete a disponibilidade de água, pois intensifica a erosão e o assoreamento dos rios, além de prejudicar a infiltração da água da chuva no solo, comprometendo também a recarga dos reservatórios de água subterrânea que podem ser explorados economicamente, os chamados aquíferos. No caso das florestas tropicais, o desmatamento pode resultar em alterações climáticas locais e regionais, pois a transpiração das plantas e a evaporação são responsáveis, em parte, pela elevada umidade relativa do ar nessas áreas. Quando as massas de ar passam sobre as florestas tropicais, ganham umidade e podem levar a chuva para as regiões áridas.
Ou seja, a retirada de uma floresta pode comprometer as chuvas em áreas distantes da própria floresta. O desmatamento também causa a redução do habitat de inúmeras espécies animais e vegetais. Esse fato é agravado pela caça e pelo comércio ilegal de animais silvestres e pode causar a extinção dessas espécies. Tal cenário vem causando um crescimento recorde nos animais em extinção em todo o mundo. Diversos estudos realizados nas últimas décadas indicam que a temperatura média da Terra está se elevando desde 1880. Esse processo se intensificou entre o final do século XX e o início do século XXI. Ao longo dos últimos 100 anos, a média da temperatura na superfície do planeta subiu aproximadamente 0,8 graus Celsius. As consequências desse aquecimento já são visíveis, principalmente nas regiões polares da Terra, onde estão os grandes mantos de gelo do planeta. Em função da elevação na temperatura, há um acelerado processo de degelo das calotas polares, sobretudo na região do Ártico, no hemisfério norte. O manto de gelo antártico foi menos afetado, porém, recentemente, tem apresentado sinais de degelo fora dos padrões normais. Grande parte dos cientistas defende que o aquecimento global vem sendo causado pela intensificação do efeito estufa natural, mas ainda não há um consenso da comunidade científica quanto aos fatores envolvidos. Desde 1950, o aumento na temperatura média do planeta coincide com o aumento na emissão de CO2 na atmosfera. Essa relação levou muitos membros da comunidade científica a apontar que as atividades humanas são as responsáveis pela intensificação do efeito estufa e, consequentemente, pelas mudanças climáticas. O efeito estufa é um fenômeno natural que se assemelha às estufas em que se cultivam plantas. Os chamados gases estufa, como o gás carbônico e o gás metano, formam uma espécie de camada protetora que impede a dissipação de parte da energia proveniente do Sol, que é refletida pela superfície da Terra para o espaço. A concentração desses gases na atmosfera, em especial o gás carbônico CO2, tende a se manter relativamente constante em função de ciclos naturais, mas varia ao longo do tempo, também por causa de eventos naturais, especialmente grandes erupções vulcânicas. De acordo com estudos, porém, a concentração atual de gases estufa na atmosfera é a maior em 800 mil anos e vem aumentando rapidamente. Os níveis de CO2, por exemplo, não superaram a marca de 300 partículas por milhão ao longo de cerca de 650 mil anos, mas praticamente duplicaram desde 1950.